Queridos, eu quero falar hoje sobre naufrágio. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 27, nós vamos ler do versículo 30 a 38. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras de proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constantemente sem nada comer. Agora, eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderá sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Eu penso que a grande maioria das pessoas assistiram o filme Titanic, sim ou não? E quando assistiram aquele filme, eu penso que as pessoas ficaram muito impressionadas pelo luxo, pelo tamanho do navio, pela ostentação que ele tinha e pela forma como ele se acabou tão rápido, né? Parecia que era um sonho que diluiu assim na frente de todo mundo com muita rapidez, onde veio um grande desespero na vida daquelas pessoas, uma angústia muito forte, por não saber o que fazer e nem ter condições de se salvarem, e toda aquela história que os irmãos acompanharam no filme. Mas quando a gente traz tudo isso para a vida real, o que nós encontramos? Várias pessoas que também estão naufragando na sua história de vida. Pessoas que aparentemente estavam super bem, estavam com uma aparência de felicidade, de prosperidade, de riqueza, mas fez várias escolhas erradas. E por conta das suas escolhas, por conta das suas decisões erradas também, acabaram vivendo uma história que não imaginava que seria o seu fim. Decisões erradas, orgulhos, soberba, arrogância e muitas coisas colaboraram para que essas coisas não dessem certo. E todos esses sentimentos, irmãos, que foram somatizando, eles acabam bloqueando pessoas que os impedem de pedir ajuda. Há um espírito tão terrível que prende essas pessoas, que não deixam elas chegar perto de outra para ser humilde, para pedir me ajuda nessa área. Eu não estou conseguindo vencer nessa. Pelo contrário, há uma imposição da sua própria vontade para não se submeter ao comando de alguém ou ceder a favor de alguém. E isso é muito ruim, porque quem decide errado começa a sofrer as consequências das suas decisões também erradas. E esses sentimentos são ruins porque o barco vai indo a pique e ele perde o controle do barco da sua própria vida. Quando você vê uma história como essa, em que eles estavam dentro de um barco, com homens experientes, 276 marinheiros experientes, ralando para ter o controle daquela situação e não tinham, imagine uma única pessoa querendo ter o controle sem condições, sem forças, sem estratégia, sem nada, só vê ventos fortes, ondas altas, chuva forte, frio, e ele sem condições de dominar aquela situação. Da mesma forma como não consegue dominar os ventos e todo esse mover natural, tem muitas situações familiares, muitas situações pessoais que já perdeu o controle e não consegue dominar também. Relacionamentos tumultuados, conversas truncadas, acusações, e assim vai um monte de outras coisas que vão acontecendo sem que possa evitar o pior para aquela casa, para aquela vida, para o seu negócio, para o seu dinheiro, ou seja lá que área que estava sofrendo tanto assim. Este barco específico, Paulo estava sendo levado como prisioneiro para Roma. Qual foi o crime de Paulo? Foi falar que Jesus era vivo, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Jesus ele salva vidas, que Jesus liberta vidas, era o seu único crime.
E nessa história, ele precisou apelar para César, porque queriam matá-lo lá em Jerusalém mesmo. Ele disse, não, eu sou um cidadão romano, ninguém toca em cidadão romano dessa forma. E houve um temor por causa disso. Veja que Paulo ele estava fazendo essa viagem como prisioneiro. E essa viagem foi extremamente tumultuada, muita tempestade, muitos ventos fortes, muito frio, muito tudo, irmãos, que ele estava passando, e a chuva não parava. Já era 14 dias sem cessar de muita chuva, muito vento, e jogava o barco para lá e jogava para cá, e esses homens exaustos de tentar controlar, joga âncora aí para ver se segurava, e tira âncora e joga barco, enfim. Foi uma viagem muito tumultuada, e eles, temendo ser arremessados em alguma rocha, pararam ali, vamos esperar um pouco. O verso 30 diz, tentando escapar do navio, alguns deles jogaram o bote, mas nós vamos fugir no barquinho pequeno e vamos tentar sair daqui, né? Só que não, Paulo interviu aqui, ele se posiciona dentro daquele barco. Se esses homens não ficarem no navio, ninguém vai se salvar. Eles não vão poder se salvar. E aqui nós somos cercados, irmãos, com esses mesmos problemas. Às vezes queremos ou achamos que pular da situação, fugir da situação, abandonar a família, abandonar as pessoas, é a solução, a fuga. A fuga nunca foi uma solução para resolver problemas ou adversidades em nenhuma situação. Nunca foi. Então, no meio disso tudo, o que nós enxergamos? Que o barco também é uma forma de escape, como foi para Noé. No meio daquilo tudo, foi o barco que trouxe salvação para a casa de Noé e toda a sua família. O barco, apesar de estar no meio da tempestade, ainda é o lugar seguro. Ainda é o melhor lugar para estar dentro dele. Ali Deus vai fazer algo acontecer para transformar a nossa história e a nossa vida. Por isso que quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que barco, navio, ele tem um significado muito forte para nossas vidas, porque a Bíblia nos ensina que ele fala de salvação, diga salvação. Ele também fala de ministério, é onde o Senhor coloca dentro de nós aquilo que Ele quer realizar através de nós. Todos nós temos um chamado para realizar alguma coisa. Somos salvos, fomos colocados na arca do nosso Deus. E dentro daquela arca o Senhor nos capacita, o Senhor nos prepara, o Senhor trabalha nossas vidas. Para quê? Para que possamos exercer esse ministério onde nós vamos estar protegidos por um propósito. Diga, protegidos por um propósito. Não pense que nós vamos ficar soltos, irmão. Quando nós entramos dentro do propósito de Deus, Ele se compromete em nos proteger, em nos conduzir, em nos usar e fazer tudo aquilo que Ele pretende fazer através de nossas vidas. Agora, é importante entender que para propagar a salvação, para falar de Jesus para outra pessoa, para trazer libertação a esses cativos, falar do reino de Deus, nós precisamos saber para quem eu estou falando. E aqui ele traz uma representação também. O mar aqui representa povos, nações e multidões. Então, eles estavam no lugar certo. O seu barco, o seu ministério, estava no meio de multidões e precisava desempenhar o seu papel. Mas mesmo assim, estando no lugar onde o seu ministério iria se desenvolver, entenda, não é tudo um mar de rosas. Desenvolver um chamado, desenvolver um ministério, passa por tribulações, passa por adversidades, passa por chuvas fortes, ventos tumultuados, ondas altas, e isso não é para levar você à desistência, é parte do seu adestramento, é onde você credibiliza quem te chamou. Fiel é aquele que me chamou e há de cumprir todo o seu propósito na nossa vida. Por isso que quando nós estamos dentro de um navio como esse, irmãos, nós somos enviados para cumprir uma missão. E quando somos enviados, é para pregar esse evangelho a toda criatura.
Por que a boca está fechada? Precisamos pregar o evangelho a toda criatura. E a grande maioria hoje não fala mais do amor de Jesus. A grande maioria dos chamados cristãos não compartilha nada da palavra de Deus, não fala do poder da salvação, do poder da libertação, do poder da cura. E o diabo está conseguindo tirar a voz dos chamados cristãos pelo medo. Muitos pelo medo e outros por várias outras razões. E nós sabemos, irmãos, que o mar não vai estar calmo todos os dias. Não é todo dia que está lá aquele marzinho tranquilo, não. Vai ter dias de ressaca, vai ter dias que ele vai estar agitado, sim. Vai ter dias da tempestade, das ondas altas, dos ventos fortes. Vai ter dias terríveis de chuvas intensas. E precisamos aprender a lidar com cada uma dessas situações, porque estamos sendo adestrados no nosso chamado. Estamos sendo adestrados no lugar onde o Senhor quer que você desenvolva a obra dele através da sua vida. E aí nós vamos permanecer sem sair da rota estipulada. Quando aqueles homens intentaram sair, eles receberam a advertência: não saia do barco. Está difícil fazer o seu chamado? Não saia da sua posição. Está difícil ganhar almas? Não saia da posição, persevera. Deus vai usar você no lugar que Ele te chamou. É ali o lugar que Ele quer que você esteja. Então é ali que Ele vai lhe honrar. A unção que você honrar, é nela que Deus vai te fazer prosperar. Nós já aprendemos isso. Então, o que acontece no meio de uma grande tempestade? Duas coisas. Eu posso atravessar essa tempestade, eu posso passar por ela, mesmo com muita dificuldade, ou eu posso naufragar, e ali eu ficar. Qual é a escolha? Isso depende de quem? De mim e de você. Depende do posicionamento que nós tomamos diante dessas duas situações. Ou eu enfrento a tempestade, luto junto, vou em frente, mesmo com tantas dificuldades como foi narrado aqui, ou eu decido me entregar e vou afundar e acabou a história. A decisão do que você vai fazer com o seu chamado, com a sua vida, é sua. O que está fazendo? Quando nós cruzamos os braços, irmãos, nós estamos dizendo que eu estou esperando naufragar porque eu não sei fazer mais nada. Ok, jogou a toalha, desistiu. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não trabalha com covardes. Deus não trabalha com tímidos. Deus não trabalha com pessoas que não querem lutar. Ele tem dentro de mim e de você o leão da tribo de Judá e ele ruge. Ele ruge. A Bíblia diz que o leão da montanha é aquele que fica ao redor dos que estão distraídos. E ele ruge para assustar. Mas quando o leão da tribo de Judá, ele ruge, sabe por que ele ruge? Você sabe? Ele ruge bem alto para dizer para esse leão da montanha: quem manda nesse território sou eu. Eu que governo nesse lugar. E estremece o rugido desse leão, irmãos. Quem já foi na África diz que estremece a terra como se fosse um terremoto mesmo. Ele sente os tremor e vem aquele temor muito forte dentro da pessoa que está lá, porque sente a diferença do berro do leão legítimo que está dizendo: esse território tem dono e o dono sou eu. E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque o leão da tribo de Judá, ele vai dar o grito certo na hora certa, quando o diabo tentar se levantar para dizer que a gente não está com nada. Falei, peraí, como assim? O meu leão está aqui, ele está vivo e ele vai rugir, amém? E aí a gente olha para esse texto aqui, irmãos, e vê que a tempestade estava muito forte. O barco estava sendo jogado de um lado para o outro, sem controle. E aqueles homens, aqueles marinheiros, eles não tinham mais forças para fazer coisa alguma. Eles não tinham mais como se esforçar para controlar aquele barco. E o que é interessante aqui, que mesmo eles já tendo feito tudo sem sucesso, eles não desistiram de continuar querendo salvar o barco. Continuar querendo salvar as vidas. Nosso esforço, irmãos, é até o fim, não é só meia boca. Queremos que essas vidas sejam salvas, vamos nos esforçar até que a provisão de Deus venha, o socorro de Deus venha. Paulo, ele insistia com aqueles homens.
Eram 14 dias que eles estavam ali sem se alimentar. E aqui estava a razão porque as suas forças já estavam se esgotando. 14 dias sem comer. E Paulo disse: ei, para tudo, vocês precisam comer. É hora de se alimentar, porque já são 14 dias virados sem comer. E esse é o problema da grande maioria das pessoas, irmãos, que enfrentam tempestades na sua vida. Seja no casamento, com separação, seja nas tempestades financeiras, que perdeu o controle dos seus gastos, seja nas tempestades ministeriais, onde entra a desistência, entra o desânimo, a falta de direcionamento, seja na sua família, tempestades familiares, onde os relacionamentos entre filhos, entre pais, entre irmãos, entre os outros parentes, já foram quebrados. Enfim, todos esses relacionamentos, eles mostram que a pessoa deixou de se alimentar. Que alimento eu estou falando? Não estou falando daquele alimento que você põe na sua mesa, mas o grande problema está aqui. As pessoas negligenciam muito na leitura desse livro e lê um salmo, lê um provérbio e acha que está tudo certo. É raso para quem quer ser um líder de êxito. É raso para quem quer ser um instrumento de Deus para essa geração. É raso para quem vai alimentar pessoa. Você não alimenta pessoas só com leitinho. Tem hora que você precisa dar feijão com arroz. Tem hora que você precisa dar uma carne mais encorpada, para que a pessoa tenha energia. E vai dar o que se não tem? Aqui Paulo estava dizendo para eles que eles precisavam comer. Eles já estavam naquelas horas e não tinham se alimentado. Quantas pessoas estão aí famintas, irmãos, porque não se alimenta dessa palavra? Na hora da adversidade, se isola. Na hora da dor, na hora da crise, vai chorar no quarto escuro. Não quer comer, eu quero morrer, eu não quero fazer mais nada. Que covardia é essa? Se apegue ao livro e enche teu coração com essa palavra, transforma a tua mente, tira o velho e estabelece o novo, uma palavra de vida. Cada palavra de desistência do diabo, coloca uma palavra de verdade, cita alto, decreta, abre a boca e começa a trazer decretos novos sobre você, sobre a sua casa, sobre a situação. É assim que vencemos as nossas guerras, mas tem que ter a palavra, irmãos, porque é essa palavra que nos leva para frente. A desistência, quando ela nos visita, ela vem aqui para nos levar toda a confiança que nós tínhamos em Deus, tirar a nossa fé, minando o que ainda tinha, para que você não credibilize em nada a voz do nosso Deus. Diga misericórdia. Se eu não credibilizar essa palavra, como vou vencer minhas guerras? É ela que nos sustenta, é ela que nos coloca de pé, é ela que nos anima, é ela que vai quebrando barreiras, vai abrindo caminhos para que você vá feito um trator, abrindo as estradas para que outro passe atrás. Precisamos entender isso, que quando nós confiamos, nós conseguimos atravessar a tempestade. Não é a tempestade que nos vence, irmãos, é o contrário. Nós vencemos a tempestade, mas quando nós não nos posicionamos, o nosso orgulho nos faz naufragar naquela tempestade. Diga misericórdia. E aí, quando nós sabemos que o barco vai naufragar, você vai dizer igual os marinheiros: não temos mais o que fazer. Será que Deus vai te levar até algum ponto onde você vai dizer isso? Eu não tenho mais o que fazer? Se Ele está te conduzindo, Ele está te direcionando, Ele está dando para você os comandos, você só está executando, irmãos. Ele sabe o que fazer, aonde mexer, como mexer, na hora de mexer, e as coisas vão acontecer. Não tem naufrágio quando o Senhor é o comandante do seu navio. Não tem naufrágio quando Ele te conduz nesse barco. Ele é quem dirige o barco. No barco de Noé não tinha leme, não tinha nada. E ele não naufragou, ele não bateu em nenhuma rocha, ele não bateu em lugar nenhum. Ele foi tranquilo, navegando, salvando todo mundo que estava dentro da arca. É assim que Deus faz. Não precisa de um comando humano para conduzir o seu barco, o seu ministério, o seu chamado. Você tem o Espírito Santo de Deus. E é Ele que sopra o vento de um lado e do outro. É Ele que te leva, é Ele que te traz. Não precisa que um homem te conduza. É muito triste você ficar dependendo de alguém para fazer algo que Deus já te mandou fazer. Olha só, irmãos, Deus às vezes, Ele permite que alguns sentimentos como esse, eles venham sobre nós, para a gente aprender a caminhar com Deus. E aí é onde as pessoas dizem assim, eu não sinto que é assim.
Não, eu acho que não é bem assim como a senhora está dizendo. Deixa eu te falar, Deus nunca te chamou para andar por emoções. Ele te chamou para andar pela fé. Nossos sentimentos nos traem constantemente, crente. Toda hora a gente é traído pelas nossas próprias emoções. Mas quando nós damos passos de fé, o Senhor endossa, você está acreditando em mim. Você está confiando em mim. E isso agrada o coração do Senhor Jesus, irmãos. Porque o caminho de fé é diferente. Cada passo é um passo novo. Cada passo é onde Deus está sendo credibilizado e Ele começa a abrir coisas novas para nós. Puxa, que legal, não tinha nem visto isso aqui. Olha essa porta que se abriu. Olha essa outra coisa que aconteceu. O Senhor começa a nos levar a andar em novidade de vida, como diz Romanos 6,4. E é essa novidade de vida que precisamos aprender. Porque essa experiência de naufrágio, o que ele nos diz? Paulo estava vendo aquela situação toda. Paulo era prisioneiro. Paulo não tinha direito a voz nenhuma. Ele tinha que ficar pianinho ali, porque ele era um preso. No entanto, Paulo fechou a boca coisa nenhuma. Ele sabia quem ele era em Deus. E quando você sabe quem é em Deus, você não fica calado. Você fala a tempo e fora de tempo. Mesmo tendo o centurião, mesmo tendo aquele monte de marinheiro ali dentro, experientes, aptos para conduzir o barco, mas quem deu todo o direcionamento ali dentro foi Paulo. Diga aleluia. Ele tomou postura e ele disse, olha aqui, deixa eu calmar o coração de vocês. Verso 34, nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. O cara tem que crer em Deus de verdade, sim ou não? Todas as circunstâncias diziam o contrário, mas ele se posicionou, não vai acontecer nada com vocês, nada, fica em paz. Agora, o outro lado, se você olha o vento, você olha a chuva, você olha tudo, esse cara endoidou. Como não? Olha aqui, a gente está para morrer aqui 14 dias lutando, já não temos mais força, ele vem dizer que nada vai acontecer. Ele está dizendo que nada vai acontecer. E quando o profeta abre a boca, meu irmão, ele abre a boca e vai acontecer o que foi dito. Essa boca profética que Deus quer ter na sua boca. Você abrir a sua boca e profetizar e dizer o que vai acontecer. Irmãos, nós temos que restaurar nossos ministérios. Parar de ser covarde e falar o que Deus quer que você diga claramente para que as pessoas credibilizem Deus através de você. Puxa, do jeito que você falou, aconteceu. Do jeito que tu disse, foi mesmo assim, não foi? Pois é, você precisa crer nos profetas. Aqui tem muito profeta de Deus, irmãos. E você tem que abrir a sua boca para liberar essas palavras, para que as pessoas creiam que o seu Deus é real. Diga aleluias. Esse é o nosso testemunho de fé, que vai impactar pessoas. Paulo não se encolheu diante daquela situação, irmãos. Pelo contrário, quando ele se posiciona, ele fala exatamente o que Deus queria que eles ouvissem. Porque quando começa a acontecer, ele disse, bem que tu falou, né? Pois é, agora você creu, porque você viu. Bem-aventurado é quem não viu e creu. Né? Quem não viu, mas creu. Mas o que precisa? Posicionamento. Todos nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. E isso é muito importante. Por quê? Porque agora era a hora mais importante. Vocês precisam comer. Vocês já estão aqui lutando com a força do seu braço, mas agora você vai comer. E eu achei muito forte isso quando Paulo chama aquelas pessoas e ele pega o pão, ele dá graças, ele modelou para aqueles homens o que eles precisavam fazer. Olha para mim, eu vou fazer aqui para vocês verem. Pegou o pão, deu graças ao Senhor, partiu e começou a comer. E todos começaram a fazer a mesma coisa. E isso foi maravilhoso, irmãos, porque a Bíblia diz que, tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos, que foi o que James acabou de falar. Aprenda a dar graças a Deus sobre todas as coisas. É o maior segredo do seu sucesso. Em tudo dai graças, bom ou ruim, dê graças. Está na tempestade, dê graças. Está vento forte, dê graças. Está frio, dê graças. Está vento jogando barco, dê graças. Caiu no chão, dê graças. Eu vou me levantar, joga poeira fora e fica de pé outra vez. Algo vai acontecer quando você começa a credibilizar isso na sua vida. E aí, ele começou a comer. Quando você começa a dar graças e a comer,
Ele diz, come o rolo, começa a comer. Quando você começa a comer, sabe aquele desenho do Popeye? O cara fica fortão lá. É bem assim, ó. Você começa a ficar fortão, e sai fumaça, sai aquele monte de treco lá, né? Mas Popeye ficou forte, aí toma Brutus, né? Ele fica fortão e dá aquela pisa no Brutus. Esse ainda era o desenho da minha época, hoje eu não sei mais o que existe, né? Mas assim, Deus, Ele faz acontecer, irmãos. E aqui foi o exemplo que Paulo deu de fé, confiança e coragem. Quando isso aconteceu, irmãos, eles nem tinham noção exatamente do que estava acontecendo no mundo espiritual naquela hora. Eles começaram a reproduzir o que Paulo fez. Pegaram o pão e começaram a comer. Queridos, que revelação maravilhosa aqui. Essa é a hora que nós temos que lembrar da nossa aliança. Esse foi o momento em que ele começou a acalmar tudo para que o controle da vida deles voltasse. Como assim, apóstolo? Porque foi Jesus, o pão vivo que desceu do céu. O que eles precisavam é ter essa experiência com o pão vivo. Eles precisavam que esse pão entrasse dentro deles, para que eles vivenciassem um novo tempo no meio da sua tempestade. É nessa hora da crise, é nessa hora da dor, é nessa hora da adversidade que Jesus entra. E quando Ele entra, Ele faz toda a diferença. E foi o que Ele fez. Os irmãos lembram quando Ele estava perto para ir para o Getsêmani? Ele junta os discípulos, Senhor, onde vamos fazer a ceia? Tal canto. Vai lá, toma o pão, parte o pão e ceia com os discípulos a nova aliança também. Prestes do seu pior momento, um pouco antes do seu pior momento que Ele viveu nessa terra. O tempo da agonia no Getsêmani, o tempo da crucificação e tudo aquilo que nós já sabemos. Por isso que quando nós invocamos a aliança, tudo muda, irmãos, porque nós começamos a ser protegidos e cobertos pelo poder do sangue de Jesus. Nada pode deter esse poder sobre as nossas vidas. Paulo diz em Romanos 8:38, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está trazendo uma confissão aqui extraordinária, e eu te pergunto, o que tem separado você do amor de Jesus? Se ele descreve que nada disso pode nos separar, o que tem separado você de Jesus? O que tem separado você de credibilizar essa voz de Jesus? O medo, a morte, a perseguição, a dor, a doença, o diagnóstico do médico, seja lá o que for, porque isso está tendo tanto poder para te separar de Deus, para anular o discurso de Deus sobre a sua história, sobre a sua vida. Paulo está dizendo claramente, irmãos, que nada disso pode interferir. O amor do Senhor está acima de qualquer coisa. Ele amou o mundo de tal maneira que não tem nada que se compare com Ele. Ele está acima de tudo e de todos. E se nós não entendermos a dimensão e a grandeza desse amor, Ele fica como nada. Por isso estão banalizando tanto o amor, como se amor fosse fazer sexo, como se amor fosse eu te amo. Não é muito mais do que essas palavrinhas, é muito mais do que isso. O amor é doação, é entrega, é renúncia, e Ele fez isso. Quando Jesus fez isso, irmãos, Ele mostrou a dimensão desse amor. Quando Paulo fala isso dentro daquele barco, que eles compreendem o que é comer aquele pão, o que é restaurar uma aliança com Deus, tudo muda. A reação daqueles marinheiros foram imediatas. Veja no texto o que aconteceu ali, irmão, no verso 36 diz que todos se reanimaram e também comeram algo.
Na hora que o pão vivo vem, que todos comem desse pão vivo, todos mudam de posição. Todos que experimentam Jesus, eles têm uma experiência nova com Ele. Todos que conhecem e começam a comer desse pão vivo que desceu do céu, têm a sua vida transformada. O seu ânimo muda, tira a depressão, tira a angústia, tira a ansiedade, tira os medos, tira tudo aquilo que era impedimento para achar que não tinha mais condições de prosseguir. Tem. No meio da tempestade tem, no meio da guerra tem, no meio da luta tem. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, diga aleluias. Tem jeito para o seu caso, crente. Quando eles comeram daquele pão, irmãos, algo aconteceu naquele navio. Depois de terem comido, diz o texto, até ficarem satisfeitos. Eles não só provaram o pãozinho, não. Eles comeram até ficarem saciados, até ficarem satisfeitos. E o que eles fizeram depois? O texto diz que aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Olha que coisa linda. Quer ter seu ânimo restaurado? Quer ter sua vida de paz, de alegria de volta? Ei, seu chamado ministerial, quer vê-lo deslanchando outra vez? Quer ver sua casa em ordem? Deixa eu lhe dizer, coma o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Aqueles homens foram completamente restaurados, quando eles ficaram saciados pela presença do Senhor Jesus. E quando eles comeram aquilo, irmãos, eles viram que era o único meio de vencer as tempestades. Nós não vamos vencer tempestades com a força do braço. Nós não vamos vencer tempestades, irmãos, de qualquer jeito. O pão vivo desceu do céu para habitar no nosso meio. E quando ele veio habitar, aí sim, as coisas começaram a mudar. A vida veio para evitar a morte. A alegria veio para tirar a tristeza. O prazer veio para tirar toda a angústia da alma. E ele levantou aquele barco ali, irmãos, de uma forma extraordinária. E o que chama a minha atenção foi o que Jesus fez, como ele fez naquele dia que ele estava com os seus discípulos no barco, dormindo, a tempestade rolando, e os discípulos apavorados. Ele simplesmente, ei vento, te aquieta aí. Ei chuva, vai embora. Acalma tudo, mar, fica tranquilo. Uma palavra, irmão, o poder de uma palavra muda a tua história de vida. Uma palavra muda teu casamento, uma palavra muda teu destino. Nós precisamos entender o poder dessa palavra. O aquieta minha alma. Manda tua alma se aquietar e parar de falar bobagem. Às vezes a alma está agitada, a alma está um turbilhão, falando um monte de inverdades dentro de você. Diga, aquieta minha alma. Espírito de Deus, aquieta minha alma. Eu quero ouvir a voz do teu Espírito. Queridos, quando aqueles homens ouviram, eles se acalmaram. Sabe por quê? O comando vem lá de dentro. Pode estar o pau truando aqui fora, mas quando sai daqui de dentro, essa palavra, tudo muda. Sua visão muda de mundo. A forma como você encara as pessoas, tudo muda. E os nossos olhos mudam também em relação ao nível da tempestade. Já nem é aquela tempestade, é só um ventinho. É só uma chuva, vai já passar. Nós mudamos até a nossa perspectiva de como estamos vendo os problemas, de como estamos olhando a tempestade, como nós estamos colocando o Senhor no centro do controle da nossa própria história de vida. Quando nós olhamos aqui, nós entendemos como eu preciso convidar Jesus para reassumir o controle da nossa vida, reassumir o controle da nossa história. O que aconteceu com esses homens? Diga, o ministério foi restituído. Quer ter seu ministério restituído? Eles aliviaram o peso do navio, atirando o trigo ao mar. Eu disse para os irmãos que mar é uma figura de povos, nações e multidões. Quando seu ministério é restituído, você foi saciado pelo pão vivo que desceu do céu. E todo o excesso que você recebeu, você entrega para as multidões.
Você começa a entregar para eles, e todos foram lançados naquele mar, porque eles queriam aliviar o barco. Aliviar o quê? O peso? Aliviar o peso que o povo leva sobre os seus ombros. Aliviar o fardo que leva do peso do pecado. E só o pão vivo, irmãos, tira esse fardo. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Me dá aí o teu fardo que é pesado e leva o meu que é leve. Jesus quer hoje tirar esse fardo das tuas costas. Ele quer que saia da tua boca outras palavras. Você esteja plenamente saciado. Para quê? Para que você possa saciar outras pessoas. Onde está o peso que estava sobre os seus ombros? Mas ainda está pesando, ainda está difícil, lá em casa está muito complicado, eu ainda estou devendo muito, eu estou desempregado, eu estou não sei o quê, Não importa o que você está vivendo hoje. Ei, o pão vivo desceu do céu para tirar esse peso dos teus ombros. Onde está o peso do desespero, da angústia, do medo, das perdas? Ele foi trocado pelo fardo leve de Jesus. E nós precisamos entender muito bem isso, porque esse barco é o seu chamado. Ele pode até estar variado pelas tempestades, pode até ter machucado, amassado em algum lugar, mas não saia dele. Fique lá, fique lá. Deus vai entrar nesse barco, irmãos. Ele vai assumir o controle. Não haverá morte ministerial. Não haverá morte do seu chamado, não haverá morte das suas esperanças, das suas expectativas. Pelo contrário, esse tem sido até o motivo de muitas pessoas terem ficado para trás, terem ficado no meio do caminho, por não acreditar, por não credibilizar a palavra do Senhor e começar a tomar decisões pessoais, começar a ficar na frente do Senhor e querer que o Senhor faça o que Ele quer fazer. Deus quer que seus filhos andem em obediência. Esse é o grande segredo do seu chamado, do seu ministério. Obediência. Quando nós entramos nesse nível de obediência, irmãos, nós começamos a ouvir a voz do Senhor. E essa voz, ela é poderosa. Essa voz, ela vem dentro de você. Não é uma voz qualquer, que eu estou ouvindo a voz do além, não. Ela ecoa aqui dentro. E você tem certeza, eu conheço essa voz. É a voz do meu amado. O meu amado está aqui. E hoje Ele quer tirar você desse turbilhão de tempestades. Hoje o Senhor quer tirar você desses ventos fortes. Hoje o Senhor quer tirar você do meio dessas ondas altas, para que te leve a um lugar de renovação de aliança. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Eu não sei que vento forte tem roubado a sua fé. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Quem tem roubado a sua fé? Tempestade e o vento forte. Hoje Ele quer tirar você desse turbilhão. Assim como Paulo foi usado para chamar aqueles marinheiros: venha comer o pão vivo que desceu do céu. Hoje eu quero convidar você a comer o pão vivo que desceu do céu. Tomar uma decisão: Jesus, eu preciso que Tu entres na minha vida. Eu não aguento mais essa tempestade na minha casa. Eu não aguento mais essa tempestade na minha vida financeira. Eu não aguento mais essa tempestade nos meus relacionamentos, seja lá o que for. Hoje o Senhor quer acalmar os ventos fortes.